Esta é mais uma videoaula do curso de Affinity e nela você vai chegar num resultado parecido com este. Para começar, eu vou usar esta imagem do casal aqui, da pareja. Vou usar esta ferramenta para selecionar. A seleção é feita da mesma maneira, com a mesma técnica do vídeo da aula anterior. Como eu já tenho a seleção pronta, eu clico aqui no menu Select, Load Selection from File. Este aqui é o arquivo da seleção, Open, e pronto. No meu caso, a seleção já está pronta. Usando a paleta Layers, eu clico nesta opção de Mask Layer, clico aqui para tirar a seleção, ou então Ctrl D ou Command D, clico no menu Layer, Refine Mask, e aí eu volto a dizer, a técnica para melhorar este recorte eu ensinei na aula 4, que é criando post no Facebook. Bem, aqui já está perfeito. Clico no menu Edit, Copy. E no arquivo da parede, eu clico em Edit, Paste. Perfeito. Com a ferramenta Move, diminuo aqui o tamanho da imagem. Acho aqui também. Ok. E aí o casal ele ainda está numa temperatura diferente do resto da imagem. E para ajustar a temperatura, eu clico aqui em Adjustments, White Balance. Vou deixar um pouco mais amarelo. Eu quero o ajuste dentro do layer do casal. E talvez um pouco mais vermelho. Assim tá bom. Perfeito. Muito bem. No fundo vai uma imagem que eu vou carregar usando File, Place. A imagem que eu vou carregar é esta imagem feita no Photoshop, que é um arquivo PSD. Open. Clico. Vou diminuir aqui um pouco. Assim tá bom. Rotaciono. Tá bom assim. Mudo a ordem dos layers. E por esta imagem ter sido importada através do Place e por ela ser um Photoshop, eu clicando 2 vezes aqui, consigo abrir a imagem do Photoshop, que está todo separado em layers. Neste layer aqui, usando a ferramenta Move, eu consigo alterar a cor e também eu posso tirar, por exemplo, o contorno. Isso é importante para perceber o quanto que os arquivos do Photoshop são compatíveis com o Affinity. Aqui nesse grupo de layers, eu vou selecionar um dos layers, que vai ser este, e vou aumentar a espessura, assim. Perfeito. Fecho. E o arquivo já é atualizado. Bem legal isto. Bom, quero fazer uma mescla desse desenho com o fundo. Então eu vou usar aqui os blends de layer. E aí tem várias opções. Eu vou escolher uma que se adeque melhor. Eu vou utilizar o overlay. Acho que o overlay fica bem legal. Bom, subi um pouco. E agora falta a poça de água. Então eu vou criar uma seleção usando esta ferramenta. Na opção de poligonal. E vou escolhendo aqui o desenho que eu quero. Muito bem. Para tornar esta parte mais escura, eu vou usar Adjustment novamente e vou utilizar o Curves. Aqui eu vou deixar a parte de meio tom mais escura, a parte de Shadow mais clara e a parte de Highlight também mais escura. Vou escurecer um pouco mais a área de Shadow e aqui, bom, essa aqui não está legal. Delete. E eu quero mais esta parte escura. Acho que para mim tá bom. Clico aqui para tirar a seleção, ou então Ctrl D ou Command D. Filter, Blur, Motion Blur. Vou diminuir um pouco aqui e tá bom assim, Apply. Tem um pouquinho de dureza na borda, eu vou usar o Filter, Blur, Gaussian Blur, para deixar um pouquinho mais desfocado. Sim, acho que tá bacana. Perfeito. Bom, para fazer o reflexo da parede, eu vou selecionar toda esta parte aqui. Seleciono o layer do background. Pressiono as teclas Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar. Tiro a seleção com Command D. Pressiono a tecla V para ativar a ferramenta Move. Movo ela aqui assim, bacana. Posiciono aqui em cima e agora eu preciso fazer o reflexo. Pressiono a tecla Ctrl ou Command no layer para carregar a seleção que está aqui no layer do Curves.
clico somente no layer do muro e agora clico nesta opção de Mask Layer. Bacana. Barra de espaço. Esta parte aqui precisa ficar um pouco mais suave, então eu vou usar a ferramenta Brush. Como a máscara já está selecionada, ao pintar, oculto uma parte da parede. E aí fica assim um pouco mais suave. Bacana. Ctrl D para tirar a seleção. Posso aqui também utilizar um blend de layer. Vou utilizar... Opa, o layer não está selecionado. Agora sim. Vou utilizar aqui o Lighting. Me parece que o Lighting fica bem interessante. Bem legal. Bacana. E agora eu preciso escurecer um pouco mais o chão onde está o casal. Então faço uma seleção. Assim. Bacana. Posiciono. E agora Curves novamente. E vou deixar um pouquinho mais escuro. Só um meio tom. Assim. Muito bem. Clico aqui para desselecionar. Filter. Blur. Motion Blur. Eu gosto do Motion Blur porque ele faz o desfoque em uma direção. Apply. Vou repetir e acho que agora ficou interessante. Agora, seleciono o casal, pressiono o botão da direita do mouse, escolho Duplicate, clico nesta parte do layer, pressiono o botão da direita do mouse e clico nesta opção de Rasterize. E aí, não tem mais a máscara e não tem mais o ajuste. Com a ferramenta Move, arrasto a imagem para baixo, pressiono o botão da direita, Transform e escolho a opção de Flip Vertical. Posiciono ele aqui e aí com a imagem espelhada, os pés não se encontram. Então, subo a imagem um pouco mais, usando a ferramenta Eraser, eu apago este pé. Vou aumentar um pouco o hardness e assim. Muito bem. Agora tá bacana. Pressiono a tecla Ctrl ou Command no layer para carregar a seleção que está aqui no layer do Curves. E com este layer do pé selecionado, Mask Layer. Muito bem. Eu vou fazer este procedimento dos pés para os outros dois. Então, faço uma cópia do layer usando Ctrl J ou Command J. Pressiono o botão da direita do mouse, Rasterize e faço o mesmo procedimento. Pressiono o botão da direita do mouse, Transform e Flip Vertical. Apago este excesso, colchete para diminuir o tamanho do brush. Pressiono a tecla Ctrl ou Command no layer para carregar a seleção que está aqui no layer do Curves e, novamente, Mask Layer. Muito bem. Uso o brush para mudar a opacidade da imagem. E perfeito. E agora é só fazer o mesmo procedimento para outro pé. Então é isto. Espero que você tenha gostado do resultado e até o próximo vídeo do curso de Affinity.